Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa celebração da Eucaristia. Estamos na liturgia da palavra, nosso 12º encontro, a segunda parte, a relação das leituras. Nós vemos que o lecionário segue uma ordem litúrgica celebrativa e para isso existe uma seleção bíblica para cada tempo e para a liturgia diária. O cristão, os cristãos fizeram na história uma seleção de leituras para cada ano litúrgico. No século IV, em Antioquia, na Síria, se lia na liturgia uma leitura da lei e uma dos profetas. Da lei significa, eles liam o Pentateuco. Logo após de ler o Pentateuco, se lia as cartas dos apóstolos, eventualmente os Atos dos Apóstolos e dos Evangelhos. Podemos encontrar este testemunho na tradição apostólica, no livro 8º, capítulo 15, do parágrafo 11. Até o dia de hoje, na liturgia siríaco-oriental, as duas leituras do Antigo Testamento, Torá, isto é, o Pentateuco, isto é, a lei, e os profetas, abrem a liturgia da palavra, seguindo o esquema litúrgico da sinagoga, onde primeiro se lia o Pentateuco, depois os profetas, e depois segue a carta dos apóstolos e o Evangelho. Na liturgia dos jacobitas siríaco-orientais, mantém a ordem celebrativa da palavra. A celebração da palavra pode conter até, na maioria dos casos, 6 leituras, sendo 3 do Antigo Testamento. Destas, as 2 primeiras são tiradas do Pentateuco e dos profetas, e a outra dos livros sapienciais. As outras 3 leituras são tiradas dos Atos dos Apóstolos, das cartas católicas ou cartas paulinas e dos Evangelhos. Outras famílias litúrgicas preservam pelo menos uma leitura do Antigo Testamento ao lado de duas leituras do Novo Testamento, umas cartas ou atos, uma carta católica, mais o Evangelho, como vemos na liturgia da Armênia, e que conservou o mais antigo costume de Bizâncio, isto é, de Constantinopla. Podemos lembrar que São João Crisóstomo, que expressa a liturgia de Constantinopla, tem um rito de São João Crisóstomo, um rito oriental, ele tem um rito então próprio, São João Crisóstomo dizia que deve ter uma leitura profética, uma apostólica do Novo Testamento e uma evangélica, do Evangelho. No Ocidente, a Igreja Galicana, antiga, na Gália, com suas formas litúrgicas irmãs, a mozárabica e a milanesa antiga, usava os Atos dos Apóstolos, que vai assumir cada vez mais a liturgia. Isto é, nós vamos ver a omissão dos textos do Antigo Testamento, tendo em vista o mistério central da salvação, celebrando no tempo pascal. Na liturgia egípcia, temos 4 leituras, que se usa a leitura também do Antigo Testamento. Nos outros tempos litúrgicos, no tempo pascal, se mantém na Igreja Copta do Egito e na liturgia da Etiópia, as 4 leituras são tiradas do Novo Testamento, cartas paulinas, cartas católicas, Atos dos Apóstolos e Evangelhos. A liturgia do rito latino-romano seguiu o mesmo caminho desenvolvido. Eram 3 leituras, uma leitura do Antigo Testamento,
e 2 leituras do Novo Testamento. No tempo pascal, os domingos serão sempre a leitura dos Atos dos Apóstolos, a primeira leitura, e uma leitura da Carta dos Apóstolos, ou das cartas católicas, mais o Evangelho. Durante a semana, fora do tempo pascal, a leitura será, via de regra, do Antigo Testamento, mas os dias dos santos, festivos, não se observa nenhuma regra. Mas dentro da liturgia, o Antigo Testamento, onde aparece na liturgia da palavra, se lê com a intenção teológico-pastoral para iluminar o Novo Testamento. O conteúdo profético nos leva ao Novo Testamento. Na liturgia do Sábado Santo, usa-se 7 leituras do Antigo Testamento, depois uma da Carta de São Paulo aos Romanos e depois do Evangelho. Os Atos dos Apóstolos vêm lidos, as leituras dos Atos dos Apóstolos são lidas em vista do Novo Testamento e do evento da vitória sobre a morte, isto é, a ressurreição, no tempo da ressurreição pascal, em vista também do batismo, a nova criação, o novo povo de Deus, a vitória da vida sobre a morte, a força do Espírito de Deus que recria a vida. Podemos ver esta direção na festa da Epifania com a leitura do profeta Isaías, quando ele vê os povos acorrerem para o novo reino de Deus. No tempo da Quaresma, o Antigo Testamento ilumina as situações da nova ordem da salvação e da história da salvação realizada no Novo Testamento. Na Quaresma, os 40 dias de oração e penitência ilumina então a caminhada do Novo Testamento. Cada vez que lemos as palavras dos apóstolos e as narrativas dos evangelhos, dos evangelistas, são anunciadas então pela Igreja uma nova mensagem à comunidade dos fiéis reunidos em Cristo, o corpo de Cristo, numa perspectiva do presente, a Igreja viva, a Igreja militante, onde a Igreja é portadora do chamado misericordioso de Deus através da Igreja. A palavra de Deus ressoa de novo nesta comunidade, para despertar e esclarecer nela a consciência dos fundamentos sobre os quais ela foi construída, edificada. Quando a comunidade igreja se reúne para celebrar a Eucaristia, mesmo sendo a menor comunidade ou a maior comunidade, e lá está Cristo Jesus inteiro. Lá está Cristo Jesus inteiro, Cristo Jesus único em sua totalidade, naquele corpo que celebra. Cristo está presente ali, de forma única e total. Então, a nossa tradição litúrgica para os domingos, dependendo do tempo litúrgico, para os domingos nós teremos sempre 3 leituras, com exceção, no caso ali, nós vamos ter a exceção no tempo da Vigília Pascal, que são 7 leituras do Antigo Testamento e 2 do Novo Testamento. A Carta de São Paulo aos Romanos, depois o Evangelho, que corresponde ao ano litúrgico. Também há uma realidade que nós encontramos no Domingo de Ramos, onde nós temos, no início da cerimônia, a entrada de Jesus em Jerusalém, do Evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém, e depois o esquema também de 3 leituras. Mas é bom também lembrar que esse esquema de 3 leituras segue também nos domingos do tempo pascal, só que não mais com as leituras do Antigo Testamento, porque a primeira leitura será sempre do Atos dos Apóstolos. E também lembrar que no domingo, então, são sempre 3 leituras, domingos do tempo comum e outros tempos, sempre com 3 leituras. Antigo Testamento, uma do Novo Testamento, ligada à tradição das cartas paulinas ou epístolas católicas,
o Apocalipse, né, mais o Evangelho. E também, durante a semana, nós temos também essa realidade que vai dividir a leitura sempre em duas leituras, uma primeira leitura e um Evangelho, nunca 3 leituras. Então, sempre uma primeira leitura e o Evangelho, que pode ser tirada tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Mas é bom que nós tenhamos consciência de que as leituras semanais, elas se dividem em 2 blocos, anos pares, anos ímpares. No fundo, quando nós terminamos o ciclo de 3 anos, praticamente nós conseguimos ver quase toda a Escritura de forma litúrgica, celebrativa, tendo em vista as celebrações diárias. Então, a nossa liturgia segue essa tradição antiga de usar praticamente 3 leituras, embora nós vimos que na tradição antiga outras igrejas têm uma liturgia da palavra mais extensa do que nós do rito latino. Mas é sempre bom ter essa atenção, né, de que no domingo nunca pode faltar uma das leituras. Houve uma prática uns tempos atrás que se lia a primeira leitura, depois o Evangelho e tirava uma leitura. Já vi prática também das pessoas que tiravam as 2 leituras e ficava só com o Evangelho. Mas isso não é a prática litúrgica, não é a norma litúrgica. Nós temos que ter não só as 3 leituras na celebração dominical, mas o Salmo, que também é Sagrada Escritura. Este Salmo nunca pode ser suprimido por um canto. Ele deve ser cantado como Salmo, com palavra de Deus, que é sempre uma resposta que se dá à primeira leitura. Então, o Salmo não pode ser suprimido, ele é Sagrada Escritura. E se puder, melhor cantado, porque o Salmo é para se cantar, não é para ser recitado. Então, essas são as questões ligadas à nossa tradição litúrgica. Domingo, sempre a primeira leitura, depois uma segunda leitura, a primeira leitura, depois um salmo, depois a segunda leitura, depois o Evangelho. Houve também uma prática antigamente que se colocava uma primeira leitura, depois se omitia o salmo, e depois se colocava um fato da vida e depois o Evangelho. Em alguns casos, o fato da vida não só suprimia a segunda leitura, e também já houve fatos que o fato da vida suprimia inclusive o Evangelho. Quer dizer, são certas práticas que estão fora das normas litúrgicas. Ali nós não celebramos as nossas vaidades, não celebramos as nossas vontades. Ali nós celebramos a liturgia da igreja, a igreja reunida, a igreja que se une, né, para ouvir a palavra e se alimentar da Eucaristia. Então não se pode em nenhum momento suprimir aquilo que é essa parte tão importante que é a liturgia da palavra. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.